Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Daniele na disciplina de História com as turmas do 6º ano. Então, hoje nós vamos conhecer o nosso último tema do nosso bimestre. Então, estamos encerrando praticamente o bimestre e vamos conhecer o nosso tema gerador de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a América Antiga, os povos da América Antiga. Então, dentro desse nosso contexto, nós vamos falar um pouco sobre os incas, os maias, os astecas, tupi-guarani e olmecas. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula. Bem, há muito tempo, o continente americano ele era habitado por diversos povos. Entre eles, nós podemos destacar quem, professor? Olmecas, os maias, os astecas e os povos incas, e também os tupi-guarani. Cada um desses povos, ele desenvolveu uma cultura singular, com o seu jeito de falar, seu jeito de pensar, o seu jeito de trabalhar. E o seu próprio jeito de viver em sociedade e lidar com a natureza. A América Indígena. Do que se trata, professora? Bem, ao longo do tempo, os povos originários que viviam ao longo do continente americano receberam diversos nomes. Quais foram, professora? Vejamos alguns. Bem, eram chamados de pré-colombianos. Como assim? Era um termo que se tratava, o termo que toma como referência a chegada de quem? Do navegador espanhol Cristóvão Colombo à América. Teve outro nome, nativos, porque também é um termo que designa aqueles que nascem e vivem em um local. E eu trago outro termo, índio, que se popularizou a partir de um equívoco que Colombo, um equívoco de Colombo, porque esse navegador ele não sabia que tinha encontrado um continente e ele acreditava ter chegado onde? As Índias. Temos, na realidade, esses nomes são convenções criadas por estudiosos para se referir a mais de 3.000 povos diferentes que viviam na América antes da chegada do europeu no século XV. Então, apesar disso, atualmente os povos originários americanos têm assumido a autodeclaração de índio ou indígena para se identificar, lutar por seus direitos e valorizar suas culturas. Mesoamericanos e andinos. Do que se trata, professora? Bem, os olmecas, os maias, os astecas viviam em uma área chamada de Mesopotâmia, que corresponde atualmente a uma parte do México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e Panamá. Já os povos incas viviam nas regiões andinas da América do Sul e entre as cordilheiras dos Andes e o litoral do oceano. Olmecas. Eles se desenvolveram aproximadamente entre 1.200 a 400 anos antes de Cristo e a cultura olmeca ela espalhou sua influência por uma vasta área que se estende atualmente do México até o Panamá. Os olmecas cultivaram plantas como milho, feijão, abóbora, também caçavam e colhiam frutos silvestres. Eles extraíram o látex e produziam borracha, por isso ficaram conhecidos como povos da borracha. Eles tinham a religião politeísta, nós já falamos, cultuavam vários deuses, simbolizados por animais e forças da natureza, como jaguar, serpente, sol, água, montanha e elementos da agricultura. Em alguns cultos, os dirigentes olmecas podiam atuar como sacerdotes, representantes dos poderes sobrenaturais. Desenvolveram também o quê? O calendário, que servia para o quê? Para orientar as atividades agrícolas, desde o plantio até a colheita. Inventaram também um sistema de numeração e de escrita, e ele era baseado em sinais glifos, eram gravados ou pintados. Os povos maias, por sua vez, têm sua história originada lá no século 8 a.C. Os estudiosos apontam que os grandes desenvolvimentos dessa civilização ocorreu em 300 anos depois de Cristo, 900 ali depois de Cristo. Nesse período de apogeu construíram cidades como Copá, atual Honduras, Tikal, atual Guatemala e entre outras. Essas cidades elas eram autônomas e tinham governos e leis e costumes próprios, ou seja, elas eram autônomas, não dependia de uma outra cidade para que pudesse ter suas leis e suas ordens, certo?
como vivia a sociedade, como era a economia e os saberes desses povos. A sociedade maia ela tinha divisão hierárquica, ou seja, aquela de cima para baixo, tem toda aquela organização entre os diferentes grupos. Havia uma pequena elite composta por nobres, sacerdotes e guerreiros, mas a maioria da população ela era formada por quem, professora? Ela era formada por agricultores, por artesãos, que pagavam tributos para quem? Para o governo. Cada cidade ela tinha um chefe de governo, que era considerado um representante de quê? Dos deuses. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura, e entre os alimentos que cultivavam estava ali o milho, o algodão, feijão, cacau, abacate, chile, uma espécie de pimenta. Eles empregavam também uma técnica agrícola chamada coivara, que inclui a derrubada e queima das plantas nativas, abrindo espaço para o cultivo. Além da escrita, os maias também desenvolveram conhecimentos astrônomos, matemáticos, sistema numérico e o conceito do número zero. Observando o movimento da Lua, do Sol e das outras estrelas, eles elaboraram um calendário de alta precisão que ajudava no quê? A organizar as atividades agrícolas e as festividades religiosas, certo? E a partir do século IX, ali, a civilização maia ela entrou em declínio por razões ainda estudada pelos historiadores. Várias possíveis causas foram apontadas para explicar o abandono das cidades maias, que são secas prolongadas, é uma das hipóteses, insuficiência da produção de alimentos para abastecer a população, também epidemias, temos também invasões de povos vizinhos, rebeliões, entre outras. Então, são diversos os fatores, né, que se deduz que foi a causa da eximação desse povo. Dando continuidade, nós vamos falar sobre quem? Sobre os povos astecas. Eles migraram ali nas regiões ali norte-americanas e ocupando o atual México, ali nos séculos XII e no século XIII. Entre eles também são chamados de mexica, de onde deriva o nome México. Falavam a língua Nahuatl, que passando ali por várias transformações é atualmente a língua indígena mais falada. A sociedade asteca, ela também era hierarquizada. E existia os nobres, os comerciantes, artesãos e camponeses. Entre os nobres estavam o imperador, sacerdotes, chefes militares, governadores de províncias e altos funcionários do Estado. Bem, como nós estávamos falando sobre os povos astecas, vamos conhecer um pouco sobre a economia, sobre a sociedade e os saberes, assim como conhecemos dos povos maias, certo? Então, bem, falamos que ela é uma sociedade hierarquizada e que existia comerciantes, artesãos e camponeses. E entre eles destacavam quem? Os nobres, sacerdotes, militares e governadores. Não foi isso que falamos? Bem, também havia uma elite de ricos comerciantes e artesãos. A maioria da população ela era formada por camponeses que pagavam tributos a quem? Ao governo. Também tínhamos ali os astecas, eles desenvolveram uma agricultura complexa. Como isso, professor? Eles drenaram pântanos, abriram canais de irrigação e construíram chinampas, ilhas artificiais destinadas aqui ao cultivo agrícola. Os principais produtos que eles cultivavam eram o feijão, o cacau, o milho, o algodão, o tomate e o tabaco. Além disso, os astecas criaram alguns animais, como peru, pato e cachorro. Comercializavam também tecidos, peles cerâmicas e o sal, o ouro e a prata. Dominavam a técnica da ourivesaria, da cerâmica, tecelagem e engenharia aplicada. Por exemplo, na construção de diques, templos e arquedutos, eles aplicavam essa técnica deles. Produziram também obras de arte, como máscara, formando ali em forma de mosaico, que representava algumas vezes divindades. Os astecas desconheciam o uso do ferro e da roda, certo? Assim como os maias, os astecas, eles também desenvolveram um calendário, um sistema de escrita em signos, que produzia códice, que é isso, livros. O Códice Boturini, lá no século XVI, e o Códice de Mendonça foram criados por volta de 1504, cerca de 20 anos após a chegada dos espanhóis.
Os astecas, eles eram politeístas, a religião deles era politeísta, ou seja, cultuavam ali diversos deuses, já falamos. Entre eles, eu trago alguns deuses aqui para vocês, que é Tlaloc, era deus da chuva e do trovão. Huitzilopochtli, deus da guerra e do sol. Quetzalcoatl, também conhecido como serpente emplumada, deus da água, da terra, da escrita, do calendário e das artes. Para cultuar esses deuses, os astecas, eles erguiam templos como forma de pirâmide, realizavam rituais de sacrifício humano e as pessoas sacrificadas eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra. Na cultura asteca, esse ritual era um momento de renovação da aliança entre deuses e seres humanos. Bem, acabamos de conhecer os povos maias, os povos astecas, falamos também sobre os povos olmecas, certo? Vamos conhecer um pouco dos povos incas. Bem, atualmente milhares de turistas visitam a cidade de Cusco, lá no Peru. Essa cidade ela foi capital do Império Inca, povo que habitava essas regiões desde antes ali do século XII, e ao longo da sua história, os incas eles foram se tornando os mais poderosos ali, né, entre as sociedades andinas existentes ali desde as anteriores. Então, ele era o mais forte. Ao expandir o seu território, dominaram vários povos, alcançando uma população de cerca ali de 12 milhões de pessoas. Desenvolveram o quê? Cerâmica, metalurgia, a metalurgia do bronze, do cobre e a ourivesaria de quê? Do ouro e da prata. Construíram alguns palácios, estradas, templos, estradas pavimentadas e arquedutos. Como falamos sobre eles, os povos incas, vamos também conhecer a sua economia, sua sociedade, seus saberes, certo? Então, bem, o imperador inca, ele era considerado uma divindade. Essa divindade, ela recebia um nome. Que nome, professora? Sapa Inca ou Filho do Sol. Então, eram os nomes que ele recebia. Quando morria, o Sapa Inca, ele era o quê? Mumificado e cultuado. Entre os imperadores incas, podemos destacar alguns. Destacar aqui Pachacuti, que governou desde o ano de 1438 até o ano de 1471. Então, Pachacuti, ele criou uma regra que contribuiu para a expansão do Império Inca. Segundo essa regra, quando o soberano morria, o filho, então, assumia a chefia do Estado. Então, sempre ficava ali de uma geração para a outra, certo? Então, por isso que ele ia se expandindo, porque ficava sempre em família. Agora, vamos conhecer os povos tupi-guaranis, certo? Então, os últimos povos aqui que nós pontuamos que iríamos falar sobre eles. Tupi-Guarani. Até o meado do século XVI, ninguém chamava o Brasil de terras que ninguém chamava de Brasil as terras que hoje formam o nosso país. De fato, não chamavam, né? Essas terras elas eram habitadas por povos indígenas que tinham uma rica cultura e desenvolviam atividade como caça, pesca, a coleta e o artesanato. Tinha não, gente. Tem até hoje essa cultura, certo? O principal grupo indígena do Brasil foi denominado como Tupi-Guarani. Essa designação é linguística e se refere a um conjunto de línguas aparentadas faladas por uma grande quantidade de tribos indígenas. Por isso, as nossas heranças indígenas provêm da maior parte dos Tupi e dos Guarani. Vamos falar também sobre a sociedade dos Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani eles estavam divididos em diversos grupos. Cada um desses grupos abrangia um conjunto de aldeias que geralmente reunia entre 500 a 2.000 pessoas. Entre eles moravam em casas coletivas feitas de madeira e cobertas de palha. Essas aldeias eram lideradas por chefes e por conselheiros como pajé e caraíbas, que tinham a função religiosa. Os Tupi-Guarani podiam deslocar suas aldeias para novos locais quando havia desgaste do solo, diminuição da quantidade de animais e disponíveis ali para a caça. Ou seja, estava acabando ali os animais para a caça, então eles tinham que mudar. Disputa também interna entre os grupos rivais ou a morte de um chefe. Também era uma das consequências para essas mudanças. A guerra era um aspecto fundamental das culturas tupi-guarani, sendo praticada por quem? Por homens. Eles guerreavam com povos de outras famílias linguísticas e também entre os grupos da mesma cultura.
Entre os objetivos da guerra estava a disputa por locais mais apropriados à lavoura, à caça e à pesca. Havia também o objetivo de capturar inimigos para a antropofagia ritual, é uma espécie de ritual deles. Não havia também entre os tupi a prática de escravizar os vencidos ou exigir que eles pagassem alguns tributos. Não existia essa prática. Para realizar os rituais antropofágicos, os tupi-guarani cuidavam bem dos seus prisioneiros por dias e por meses. Depois, o prisioneiro ele era executado geralmente na época da colheita. Nessa ocasião, as pessoas de outras aldeias eram convidadas para participar do ritual. Ao praticarem a antropofagia, os indígenas acreditavam que assumia a qualidade do guerreiro sacrificado e faziam o mesmo com a onça, animal que admiravam e temia. Isso explica porque eles não comiam os animais como bicho preguiça, que era considerado lento e indefeso, algo que ninguém deseja ser. Bem, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula.